E aí, mulherada, tudo bem? Agora eu vim falar aqui com vocês sobre a minha história. Eu acho que eu preciso contar pra vocês o porquê que eu trabalho com educação física, né? E aonde que tudo isso começou. Vamos lá? Vou voltar um pouquinho aqui atrás pra vocês entenderem mais ou menos. Eu sempre fui uma criança. Eu brinco que era aquela barriga de peixinho de vala. Eu sempre tive perninha, bundinha e um barrigão. Então eu sempre fui uma criança dentro da minha família atípica, porque minha família sempre foi magra. Minha madrinha, minha prima, né? Vocês conhecem? Minha mãe, minha avó. E criança, né? Tudo bem. Já cresci com esse é, bullying interno, né? Da minha cabeça. Mas tudo bem. Quando eu virei adolescente, eu comecei a usar remédios para emagrecer. Porque eu queria ser magra, porque era, né, a minha referência na minha volta. E eu tomei todos os tipos de caveirinha que você possa imaginar para ser um biotipo que não era o meu. Tudo bem, passou. Eu também sempre fiz a minha própria comida, porque minha casa, minha mãe sempre fez comida para casa inteira aleatório. Minha mãe gostava de usar sazon, essas coisas que eu sempre detestei. E eu sempre fui uma pessoa que fui meio intolerante a comer na rua, sempre passava muito mal. Então, isso já é um pouco mais velha, tá? Então, eu aprendi a cozinhar muito mais cedo. Eu lembro de adolescente eu fazia minha própria comida. E para essa linha fitness, porque eu sempre tive medo de engordar. Mas vou voltar um pouquinho aqui. Na adolescência, comecei a malhar com 13 anos. Comecei a fazer aula de aeróbica, spinning, né, academia, enfim. Ali, com 13, 14 anos, eu comecei. Com 15 anos, eu dei o meu primeiro boom de engordar. Eu já tomava pílula e eu fui fase de cursinho. Pro terceiro ano, isso. Pro primeiro, segundo, terceiro ano. Então, ali eu parei de malhar e eu fazendo cursinho e engordei. E aí no outro ano voltei. Então eu vivia nessa montanha russa de emagrecer e engordar. Naquela época não se tinha atividade física como algo essencial, principalmente mental, né? Era supérfluo. Então sempre que precisava, isso saía. Isso não era minha necessidade. Minha família, meus pais me tiravam da atividade física. E no outro ano eu voltava, porque eu sempre engordava. Então, isso foi no primeiro ano e também para a faculdade. Foram as duas fases que eu engordei bastante. E aí eu vivia a base de remédio para emagrecer e academia. Remédio para emagrecer e academia. E aqueles remédios que você vomita, você tem dor de barriga, você passa mal, sabe? Você não consegue comer nada. Nossa, eu não desejo isso para ninguém. Era a pior fase da minha vida. Fiquei assim, porém é impossível se sustentar. E aí, com eu comecei, sempre malhei, e eu me mudei pro Recreio, morava em Copacabana. Eu acordava mais cedo para ir pra academia e em Copacabana, porque eu malhava lá e trabalhava lá. Então eu sempre tive essa rotina, eu sempre fui uma pessoa disciplinada e sempre fui inconstante, que eu acho que isso sempre foi o meu diferencial do meu corpo. Então, por isso que a gente fala que tem memória muscular. Memória muscular porque eu já faço isso há muitos anos. E eu tive várias fases. Eu tive uma fase que eu trabalhei com um evento e eu quis me desafiar e subir no palco como wellness, né? Bodybuilder. Só que eu não quis tomar nenhum tipo de hormônio, eu quis subir natural, porque eu queria emagrecer. Eu realmente fiquei muito magra, fiquei muito bonita. Só que eu fiquei com a bunda muito flácida, porque eu perdi em 6 meses uma grande quantidade de gordura e não sustentou, porque não tinha hormônio para sustentar. E eu vou até ver se eu consigo colocar a foto aqui para vocês verem as minhas 3 fases, né? A fase gordinha, a fase wellness e a fase atual, vou botar assim. E aí, depois disso, eu não é impossível sustentar. Eu treinava 2 vezes por dia. Nessa época eu fazia evento, então não trabalhava com uma rotina muito longa, né? E eu passava fome, passava sede, porque na fase de competição você tem que ficar até sem beber água. Você tem que treinar com dor de cabeça. Cara, assim, pra ganhar só suplemento não vale a pena e eu nem ganhei, né? Enfim. Então, beleza. Passou. A educação física pra mim veio depois no CrossFit. Foi quando eu me encontrei, né? O CrossFit foi o esporte que eu me encontrei. Mas eu sempre fui uma pessoa que fiz luta, eu fazia handball na escola. Então, eu sempre fui uma criança, adolescente, adulta, ativa. Eu nunca fui porque eu sou muito agitada. Então, eu preciso botar essa energia pra fora. Acho que vocês já perceberam isso, né? Então, assim, a atividade física sempre esteve em volta de mim, mas eu nunca tinha me imaginado como uma personal, uma pessoa que fala sobre isso, que prega sobre isso, que defende isso e que busca ajudar as pessoas com isso. Eu sempre tive, eu falo, um dom
e sempre quis ajudar as pessoas, desde criança. Eu tenho um episódio no CA, engraçado que eu não lembro de muitas coisas quando eu era criança, mas isso eu lembro perfeitamente. Eu estudava na mesma escola que a minha prima, e por algum motivo alguém queria bater nela. E a única coisa que eu lembro, eu estava lá e eu botei na frente dela, botei a mão assim na cintura e falei: pra você bater nela, você vai ter que passar por cima de mim primeiro. E eu sempre fui maior, né? Então nada aconteceu, obviamente. Então sempre fui defensora dos pobres e oprimidos, eu sempre brinquei assim. E aí, também já servi na igreja, sempre fiz, gostei dessa parte, né, de ajudar as pessoas, de servir ao próximo. Quando na escola eu fazia visitas para idosos, para crianças, sempre fui vinculada a essa área, sempre gostei, me senti sempre muito bem. E aí, com o passar dos anos, né, eu acho que eu já falei aqui, eu morei fora 6 meses na Califórnia, e eu estava muito apegada à minha fé e muito próxima de Deus. Eu tinha me batizado há pouco tempo, e quando eu fui para lá, e aí lá eu e Deus a gente estava assim, eu brinco que a gente estava assim. E ele falava muito comigo através de sonhos. E eu não queria voltar, confesso, não queria voltar pro Brasil, queria ficar lá. E aí no sonho eu sempre perguntava pra Deus, e ele sempre me mostrava eu aqui. E eu chorava assim: eu não quero voltar, não quero voltar. E ele sempre me mostrava. E eu obedeci, né? E, enfim, lá que ele me mostrou que o meu dom era cuidar de pessoas, e aí a atividade física veio, o CrossFit apareceu nessa hora pra mim como a forma de eu poder ajudar outras mulheres, e como o CrossFit me ajudou. E foi aí que eu nunca mais parei. Eu voltei, fiz educação física, fiquei acho que só 6 meses sem estudar, entrei na fisioterapia, e aí veio o presente, eu já falei aqui, do lipedema pra mim, e hoje em dia eu tento juntar essas duas coisas para ajudar as mulheres. Eu sou especialista em lipedema e em menopausa, porque eu acabo que a maioria das minhas clientes, alunas, são dessa área, e eu acabei estudando, me especializando cada vez mais, e hoje estou na pós-graduação fisioterapia dermatofuncional, especializado em injetáveis, que é o que eu quero atuar para poder ajudar mais mulheres nessa questão, tanto do lipedema quanto da menopausa e a obesidade, que está incluído nisso, né? As pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença e ela é crônica, né? Então ela precisa de ajuda. A gente tem que parar de achar que estar acima do peso é normal. Não é normal. A alimentação do brasileiro, de só comer carboidrato em todas as refeições, não ter a ingestão necessária de proteína, isso não é normal. Industrializado, não é normal. Enfim, então assim, a gente tem que se conscientizar disso e ajudar o máximo de pessoas. E eu me escolhi ajudar isso na mulher, porque é o que eu mais me identifico, é onde eu tenho, né, um poder de fala, eu consigo entender, e é onde é o meu nicho, o meu meio que eu vivo. Então é isso, galera. Eu acho que a fase da mulher, né, os booms hormonais são muito sérios. A menstruação, a gente toma pílula, a gravidez, a menopausa são os maiores booms hormonais, não só pelo lipedema, mas para a mulher como um todo. E a gente tem que entender e ajudar essas mulheres nessas fases. Então eu tô aqui para isso. Se você precisar de qualquer ajuda, fala comigo e vamos trabalhar nisso. Antes de terminar, deixa eu só falar uma coisa. Essa parte minha, né, que eu esqueci de finalizar a minha história. Com o CrossFit, eu consegui encontrar em mim o desafio diário de buscar cada vez melhor, né, o meu corpo, mas principalmente pensando no esporte. Eu parei de querer ser algo que eu não era, que era uma mulher magra. Meu biotipo não é esse. Meu biotipo é ser grande, né, uma mulher que tem um corpo um pouco mais volumoso. Eu aprendi a me amar e aceitar isso, e hoje em dia eu tento ser a melhor versão que eu posso ser. Eu nunca me comparo mais com o ciclano ou beltrano. Eu me comparo com quem eu fui ontem. E é isso que eu quero aqui fazer com vocês, é fazer vocês entenderem e acharem e buscarem a melhor versão de vocês. Não do fulano, ciclano, do próximo, ou de quem, só de você, de quem foi ontem. Beleza? Então, se sua busca é em ser melhor que você possa ser dentro das suas qualidades e necessidades, conte comigo.